Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Viva para lá da Depressão. Eu sou o Tiago Guerreiro e hoje, para nos falar um pouco sobre saúde mental no contexto laboral, temos como convidado o Dr. Gustavo Jesus, médico psiquiatra no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central e diretor clínico da Clínica PIN, Partners in Neuroscience, de Lisboa. Para além da atividade clínica, assume também funções pedagógicas enquanto assistente convidado de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Viva, Dr. Gustavo Jesus, como está? Olá, Tiago, viva! Muito prazer em vê-lo e ouvi-lo principalmente, Exato. e obrigado pelo convite para participar aqui do podcast Viva para lá da Depressão. É com grande satisfação que o temos hoje aqui connosco. Para início de conversa, como é sabido, atravessámos recentemente um desafio epidemiológico, diria, único, com grande impacto na vida de todos nós. Desde logo, o distanciamento social e os períodos de confinamento que condicionaram as rotinas de todos nós, nomeadamente no que concerne às formas de trabalhar, impondo, por exemplo, a necessidade de teletrabalho, com a partilha do espaço e o tempo profissional com a esfera familiar. Pergunto, que consequência, do ponto de vista de saúde mental, é que essa vivência, com uma alteração abrupta do modelo de organização pessoal, terá tido sobre as pessoas, os trabalhadores? Bem, essa pergunta é ótima para começar, até porque isso é uma pergunta muito ampla que daria para mangas, portanto, quando o Tiago quiser que eu me cale, tem que me avisar, porque, de facto, digamos que a alteração em termos da vida laboral das pessoas que foi mais visível foi esta alteração do trabalho presencial para o teletrabalho, não é? E isso poder-se dizer que era uma alteração transitória, que depois ia voltar ao normal, ou que ia voltar ao mesmo que era, mas nós estamos a perceber que isso não é assim, não é? Portanto, vai haver questões que já não vão voltar àquilo que eram antes. Até porque o teletrabalho também teve vantagens, não é? Isso é notório, nós sabemos que muitas das questões relacionadas com a organização do tempo, as deslocações, reuniões que às vezes eram realizadas e que implicavam uma série de logística que deixou de ter que existir, porque as reuniões basta agora ligarmos ao computador para estarmos a reunir com alguém, e isso foi muito bom, em termos de gestão de tempo, etc. Agora, teve muitas desvantagens. Desde já acho que são relacionadas com a própria organização do trabalho e do tempo pessoal, como disse o Tiago, porque e durante a pandemia isso tornou-se cada vez mais evidente e levou a que as pessoas tivessem estas recomendações cada vez mais presentes, ou seja, é preciso limitar o que é o tempo e o espaço do trabalho, não há dúvida nenhuma, porque não existir uma limitação, e repare, estamos a falar de limitação de tempo, porque em alguns países, aliás, como o Tiago sabe, já está legislado o direito a desligar, digamos assim, ou seja, não poder ser contactado por fora da hora de trabalho, seja por telefone, seja por e-mail. As pessoas terem esse direito de não serem contactadas fora do horário de trabalho. Claro que o teletrabalho minou um bocado esta medida, porque as pessoas, estando em sua casa, tinham dificuldade de encerrar o trabalho se estivessem com tarefas para fazer. Uma coisa era estar fora de casa e ter que sair para ir buscar os filhos ou para ir fazer outra coisa qualquer. Agora, como a pessoa já estava em casa, muitas vezes não interrompia a tarefa e mantinha-se na tarefa só porque estava em casa e, portanto, mantinha-o. Portanto, é muito importante e as pessoas foi recomendado ao longo da pandemia e tem sido cada vez mais, que haja uma diferença daquilo que é o tempo do trabalho, mas não só o tempo, também o espaço. Ou seja, é difícil, e tudo isto tem a ver, eu já falarei disso a seguir, mas tudo isto tem a ver com a vivência de stress, não é? Porque nós, a nossa casa, em teoria, é um espaço seguro, é um espaço de relaxamento, é um espaço em que a pessoa consegue desligar daquilo que no seu ambiente laboral lhe causa stress. Claro que, aqui um parênteses, é óbvio que a nossa vida pessoal também tem fatores de stress, não é? Só que habitualmente, tipicamente, os fatores de stress da vida pessoal e da vida laboral eram independentes. Ou seja, podemos dizer que se a pessoa tivesse uma vida laboral muito estressante, de algum modo conseguiria desligar deles quando chegava à casa e quando estava no seu ambiente familiar. E esta questão do teletrabalho, não só pelo tempo, mas pelo espaço, passou a fazer com que muitas vezes isto não acontecesse. Ou seja, a pessoa começou até, houve vários relatos de doentes meus que me relatavam uma repulsa por certas zonas da sua casa. Por exemplo, no sítio onde trabalhavam, ficavam incomodados, já não queriam ir para o escritório, já ficaram fartos do escritório ou ficaram, digamos, incomodados com o facto de estarem a associar à sua casa, um ambiente teoricamente seguro, uma sensação de grande stress e de uma vivência de incómodo. Portanto, não há dúvida nenhuma que, basicamente, para resumir, é importante criar limites temporais e espaciais àquilo que é o trabalho no teletrabalho. Agora, isto é verdade para o futuro também, porque o teletrabalho veio para ficar. Mas aqui é que eu queria introduzir a outra variável, que é o teletrabalho também tem desvantagens. Por exemplo, há alguns estudos internacionais que mostram que a gratificação laboral não vem apenas da atividade laboral, como é evidente. Há uma componente de vida social da atividade laboral, não é? Porque mesmo que nós estejamos a trabalhar, por exemplo, num open space, estamos a trabalhar com colegas. Alguns deles tornam-se nossos amigos. Nós vamos almoçar juntos, nós vamos tomar um café, vamos fazer uma pausa.
E isto faz parte da vida laboral. Quando uma pessoa está exclusivamente em teletrabalho, é-lhe completamente vetado o acesso a estes momentos, que são momentos que também contribuem para a recompensa do que é trabalhar. E foi estudado durante a pandemia que um dos principais motivos para o desprazer do teletrabalho era a ausência precisamente dos momentos sociais da vida laboral. Já para não falar no contacto humano, não é? Nós sabemos que a espécie humana é uma espécie que tem 300 mil anos e trabalha neste tipo de ambientes há muito poucos anos, há poucas centenas de anos, 200 anos, vamos dizer assim, ou menos, muito menos até. E na verdade, a possibilidade de trabalhar sem estarmos uns ao pé dos outros é muito recente. Foi só a tecnologia que o permitiu. Isto quer dizer o quê? Nós evoluímos como uma espécie social, ou seja, é vantajoso para nós estarmos juntos, porque nos entreajudamos. Há um livro muito interessante, que é o Sapiens, do Harari, que explica lá que, por exemplo, um humano sozinho seria impotente contra um leão ou contra um elefante, mas a comunidade dos humanos conseguiu superar as outras espécies. Ora bem, isto quer dizer o quê? Ficou gravado no nosso cérebro que a comunidade é uma coisa boa, e que estar juntos é uma coisa boa, e que estar próximo de outros humanos é bom. Não é por acaso que o contacto humano, o toque, o abraço, também liberta endorfinas no nosso cérebro e outras substâncias. Por isso, também por esse motivo, eu creio que o teletrabalho exclusivo não poderá ser o futuro. Portanto, eu acho que nós estamos num cenário em que vamos ter um misto entre teletrabalho, porque ele realmente trouxe vantagens organizacionais, mas depois tem que existir um componente potencial, até pelo componente das relações interpessoais no trabalho, que são igualmente importantes. Exato. Há todavia pessoas que se adaptaram bem aos novos modelos de trabalho remoto, em casa ou fora da empresa, podendo o regresso, em algumas circunstâncias, imperativo, ser penoso, não é? Acha que devemos incentivar o retorno à normalidade anterior ou devemos reconfigurar? Penso que é essa a sua linha de pensamento, reconfigurar, portanto, esse conceito e assumir um novo normal no que concerne aos paradigmas relativos aos modelos de trabalho. Portanto, eu diria que, primeiro, é muito comum que a mudança seja complicada. Ou seja, é aquilo que o Tiago disse, no fundo, é que vai ser difícil as pessoas retomarem a sua vida anterior, mas também foi difícil mudarem a sua vida quando a pandemia começou. Ou seja, é sempre difícil sair do sítio onde estamos, não é? Porque mesmo que seja um sítio que não seja particularmente confortável, é um sítio ao qual nós estamos adaptados. Ou seja, adaptar-se a uma situação nova requer esforço. Esforço cognitivo, esforço de flexibilidade intelectual. Portanto, tudo o que seja adaptação a situações novas, sobretudo com mudanças muito drásticas, vai ser difícil. Portanto, é normal que seja difícil. Agora, nós temos é que olhar para as evidências do que é melhor para todos, não é? Ou digamos, o melhor para todos não existe, porque cada pessoa é individual e é diferente. Mas para a generalidade das pessoas, aquilo que é melhor é, pelo menos parcialmente, retomar a uma vertente semipresencial. Porque mesmo que aparentemente seja difícil, ou seja, mesmo que as pessoas estejam muito acostumadas agora a estar sempre em teletrabalho, a evidência científica mostra que estar presencialmente no trabalho, em algumas partes do trabalho, e ter o componente social das reuniões presenciais também é muito importante para a diminuição da vivência de stress. Vou-lhe dar um exemplo. Tive várias pessoas que iniciaram as suas funções numa determinada empresa durante a pandemia, e foi dificílimo, porque se eu começar a trabalhar com o Tiago e tiver numa secretária ao lado da sua, e diga assim: olha, preciso de um formulário. Mas, Tiago, qual é o formulário? Diga-me lá. Onde é que eu vou buscar o formulário? Agora, se eu estiver em minha casa, eu tenho que mandar um mail, ou tenho que telefonar a alguém e tenho que obter resposta. E num sítio onde eu ainda não conheço ninguém, sinto-me intrusivo, sinto que estou a exceder-me. Será que vão achar que eu sou tontinho e que não sei resolver os meus problemas sozinho? Ou seja, há muitos aspectos inespecíficos que não são relacionados com a competência laboral propriamente dita, mas que são aquilo que se chama hoje em dia os soft skills. Ou seja, há muitos soft skills que requerem a presença física e que têm muito a ver com as relações interpessoais. E, portanto, eu diria que faz sentido, para usar um termo que o Tiago usou, obrigar as pessoas a voltar às empresas. Sim, acho que faz sentido, pelo menos parcialmente, porque há benefícios da vida laboral presencial que não são possíveis de substituir pelo teletrabalho. Certo, e acha que para mitigarmos um pouco essa vivência de stress que mencionou há pouco, acha que as organizações podem ter algum papel antecipando esse contexto de regresso gradual ao regime presencial ou deve ser essencialmente um mecanismo interno de cada pessoa, do trabalhador? Não, eu acho que é assim, é cada vez mais reconhecido o papel de alguns departamentos das empresas, nomeadamente departamentos de bem-estar, de saúde ocupacional, que estão cada vez mais preocupados com as questões relacionadas com a saúde mental. Mas aí eu diria que há dois aspectos importantes, ou seja, no fundo a sua pergunta era mais dirigida o que é que as organizações devem fazer. E eu acho que há duas coisas que devem fazer. Por um lado,
é óbvio que devem estimular e informar os seus colaboradores no sentido do que é que podem fazer para melhorar a situação, ou seja, e disponibilizar, se possível, ferramentas. Ferramentas de bem-estar, ferramentas de meditação, acesso fácil a consultas de apoio psicológico, enfim, uma série de situações que possa facilitar e mitigar a vivência de stress associado ao trabalho. Claro que, neste caso também, a explicar o que é que se está a decidir. Agora a empresa decidiu que a pessoa pode ir para a empresa 3 vezes por semana e que tem que ir 3 vezes por semana. Se a pessoa perceber porque é que essa decisão foi tomada, é completamente diferente de ser apenas informado do que é que vai acontecer sem perceber porquê. Portanto, é muito importante que as lideranças também saibam explicar às pessoas porque é que as pessoas estão a ser obrigadas a ter determinado comportamento ou porque é que há uma determinada medida a ser posta em ordem. Aliás, uma das coisas importantes sobre a vivência de stress é que nós vivenciamos muito mais stress quando não controlamos a situação, quando temos uma noção de ausência de controlo ou de imprevisibilidade. Isto é fundamental em todos os contextos do stress, mas em particular nas empresas, que é um colaborador que sinta que não controla nada do que está a passar consigo e é imprevisível mesmo o que é que vai acontecer, ou seja, doutor, eu não faço ideia se vou voltar à empresa amanhã ou se vou estar mais um ano em teletrabalho, eu não sei, ninguém nos diz nada. Isto é péssimo para o funcionamento do indivíduo, porque a vivência de stress individual é muito maior quando há ausência total de controle e quando há imprevisibilidade na situação. Portanto, aí a vivência de stress vai ser maior e é muito importante que as lideranças percebam que a vivência de stress individual tem muitas consequências para toda a empresa e para a equipa e para os resultados, por vários motivos. Primeiro, porque o stress é contagioso, digamos assim, ou seja, uma pessoa que esteja em sofrimento psicológico vai contaminar a equipa. Vai haver uma contaminação daquele stress psicológico, porque depois, obviamente, vão ser chamados a atenção para aspectos que estão a correr menos bem e os outros que também estão a vivenciar o mesmo stress vão sentir isto amplificado e o problema vai aumentar. Por outro lado, e agora já um pouco mais falando da neurobiologia, porque o stress crónico é degradador, se é que podemos dizer assim, é destruidor do nosso cérebro. Ou seja, e aqui já estou a entrar na depressão, mas falaremos disso a seguir. Mas o stress crónico, que é uma coisa que acontece muito frequentemente no trabalho, não é por acaso que o burnout, não sei se vamos falar sobre isso hoje, mas o burnout é uma entidade que foi reconhecida pela OMS em 2019 como vamos dizer, um outcome de saúde associado ao trabalho, que, não sei se viu essa publicação recentemente nas redes sociais, mas Portugal é o país da Europa com mais tendência para o burnout. Talvez não seja alheio ao facto, por exemplo, de Portugal ter o maior número de horas quase trabalhado em termos de semana, portanto, o maior número de horas semanais trabalhadas versus uma baixa produtividade. Porquê? Há aqui uma mediação qualquer que está a correr mal. As pessoas trabalham tanto e têm tão pouca produtividade. Terá a ver com a gestão das pessoas, com a gestão da vivência do stress. E agora leva-me ao que eu estava a dizer antes. É que o stress crónico, para além de aumentar o risco de depressão, por exemplo, tem impactos diretos no cérebro. Nós sabemos, por exemplo, que os neurónios das pessoas com stress crónico sofrem atrofia, os neurónios, digamos que são retraídos, os neurónios têm os seus prolongamentos. Tem um bocado de neurobiologia a mais, mas os neurónios têm prolongamentos, as dendritos, os axónios, que são os prolongamentos das células que fazem com que os neurónios comuniquem entre si e possam, digamos, mandar mensagens uns aos outros, vamos dizer assim. E o stress crónico faz atrofiar estes prolongamentos. Há até zonas do cérebro, por exemplo, como o hipocampo, que podem atrofiar em virtude do stress crónico, e ainda mais em caso de depressão. O hipocampo é responsável, por exemplo, por formação de novas memórias. Ou seja, isto para dizer o quê? O stress crónico é deteriorante para o cérebro, faz atrofia de neurónios, faz atrofia de certas regiões cerebrais, e isto tem um impacto depois no funcionamento cognitivo das pessoas, nomeadamente até na criatividade ou na flexibilidade intelectual. Ora, se nós acabámos de falar ainda há pouco na importância de ser flexível intelectualmente, principalmente de ter agilidade para estas novidades que as empresas nos impõem e precisamente para os soft skills. Os soft skills, para quem nos está a ouvir e não percebe, portanto, os hard skills é o conhecimento técnico. É assim, eu sou médico, eu tenho que saber de farmacologia, eu tenho que saber de psicoterapia, etc. E se eu for engenheiro, tenho que saber outras coisas, não é? Mas depois há os soft skills, que são estratégias relacionadas com as relações interpessoais, com a gestão de equipas, com as lideranças. Isto requer agilidade, requer flexibilidade mental. Stress crónico mata a criatividade. Portanto, já está a haver aqui o caldo perfeito para que as coisas corram mal. E isto depois tem impactos a nível também da produtividade, que é aquilo que o líder quer. Portanto, o líder faz coisas que são a ser prejudiciais para os seus próprios resultados, muitas vezes. Introduziu o tema da depressão. A que sinais devem as pessoas estar atentas quando falamos de depressão no contexto laboral? E já agora, o que podem ou devem fazer sempre que se confrontam com uma situação dessas, sugestiva de sofrimento e doença mental? Portanto, nós temos
duas coisas diferentes, não é? Temos a vivência de stress, ou seja, nós podemos ter stress sem ter doença mental. O burnout não é uma doença mental, mas vamos dizer que o burnout é um alerta. Só para distinguir burnout de depressão, porque penso que ainda não pode não ser claro para algumas pessoas, o burnout é um estado mental associado ao próprio trabalho, que inclui três variáveis principais: a exaustão, que mais do que até física é uma exaustão emocional, uma exaustão intelectual, digamos, um cinismo relativamente ao trabalho, ou seja, a pessoa está ali um bocado em piloto automático, não veste a camisola, sente que aquilo vai fazer ali o seu, e quando chegar a sua hora de se ir embora, vai-se embora, não é? É este cinismo, e associado a uma terceira variável, que é a incapacidade de obter gratificação profissional. Portanto, isto é burnout. Eu queria só aqui fazer uma chamada de atenção. O burnout não é só, não estou aqui a pôr o peso todo em cima da empresa, porque há várias variáveis que podem contribuir para o burnout, certo? Portanto, o stress laboral depende das variáveis da empresa, mas também depende de variáveis individuais, da personalidade do indivíduo, do restante dos fatores de stress do indivíduo. Agora, claro que a empresa deve fazer tudo aquilo que pode para melhorar isto, porque isto vai ter impacto nos seus resultados, não é? E nas suas equipas. Mas, de facto, não são as únicas variáveis. Bom, o burnout, então, é isto que eu acabei de explicar. Claro que, quando é detectado um burnout, devem ser tomadas medidas para melhorar os outcomes, para que, de facto, a vivência de stress diminua e a pessoa possa sair do burnout e continuar a sua atividade laboral. Quando isto não acontece, o burnout muito provavelmente vai transformar-se numa depressão. O burnout é preditor de depressão. Portanto, estar em burnout aumenta o risco de ter depressão. Alguns dos fatores de risco, ou melhor, alguns dos fatores de alerta, para responder diretamente à pergunta do Tiago, são as alterações do sono. Ou seja, um burnout em que já existe um impacto muito grande no sono, nos ciclos de vigília-sono, insónias, etc., alerta, porque a probabilidade de aquilo se transformar numa depressão é muito mais elevada. Agora, vamos supor que já se instalou mesmo depressão. O que é de esperar? Na depressão, e aí já é um estado que é transversal não só ao trabalho, mas a uma diversidade de áreas da vida da pessoa. Portanto, na depressão já há muitas áreas da vida da pessoa afetadas, e existe um quadro clínico que tem que demorar um tempo prolongado, nomeadamente pelo menos 15 dias consecutivos, até se formos mais conservadores, um mês, 2 meses seguidos, em que temos tristeza e ou falta de energia e ou perda de prazer nas atividades, digamos assim, são-se os principais sintomas, mas depois há muitos outros envolvidos. Portanto, eu diria que tristeza, falta de energia, perda de interesse ou de prazer, e depois uma série de outras coisas, como sendo o cansaço físico, as alterações do sono, portanto, pode ser uma insónia ou um excesso de sono, alterações do apetite, como sendo muito mais frequentemente anorexia, ou seja, perda de apetite, mas por vezes também um aumento do apetite, também é muito frequente em alguns sintomas mais atípicos, que podem aparecer em diferentes quadros clínicos e muitas outras alterações. Mas fundamentalmente, quando a pessoa está a ouvir, quem me está a ouvir está a pensar assim: ok, eu já tive isso, mas eu tive isso e depois passou-me. É normal quando eu estou estressado isto acontece e depois o stress passa e eu melhoro. É importante aqui dois ou três alertas. Primeiro, tem que haver uma descontinuidade significativa do que a pessoa era anteriormente, ou seja, a pessoa sente que era uma coisa e agora está outra. Se a pessoa sente que está uma coisa diferente do que era, provavelmente está doente, já não está numa fase de stress apenas, está doente. Depois, essa fase diferente é uma pessoa que sente uma perda funcional. A pessoa sente que não está a funcionar como funcionava antes. Muitas vezes os sintomas cognitivos aqui começam a surgir e é muito importante, porque no ambiente laboral os sintomas cognitivos são daqueles que mais prejudicam e que mais incomodam, porque a pessoa também perde a capacidade de trabalhar tão bem, não é? E depois também, portanto, eu também já falei da abrangência a vários campos da vida, da descontinuidade e da disfunção e do sofrimento significativo. Portanto, se isto acontecer neste conjunto de sintomas, muito provavelmente há uma depressão. E uma questão de caráter prático, para ajudarmos também as pessoas que nos estão a ouvir, como é que poderemos prevenir essas situações e quebrar este ciclo evolutivo que pode, enfim, degenerar numa depressão? A que estratégias é que podem as pessoas recorrer para manter o equilíbrio e a saúde mental no trabalho ou noutros contextos da vida, Mas a sua pergunta é antes de desenvolver depressão. antes de desenvolver a depressão, sim. Exatamente, portanto, isso é importante, porque depois de haver depressão é tratamento, não é? Já só para esclarecer isso, portanto, tudo o que eu acabei de dizer é um quadro de depressão. Num quadro de depressão, primeiro eu acho que tem que se procurar um médico, seja um psiquiatra ou um médico de família, até porque, como sabe o Tiago, tão bem como eu e muitos dos que nos ouvem, a depressão pode aparecer também em quadros médicos, não é? Portanto, há uma série de alterações, nomeadamente hormonais ou alterações hematológicas, enfim, que têm que ser avaliadas para perceber se há alguma coisa ali a contribuir para aquele quadro, não é? Um hipotiroidismo, uma anemia, sei lá, uma série de alterações que podem estar a contribuir ou a simular um quadro depressivo. Portanto, é muito importante que o médico esteja envolvido aqui para fazer uma avaliação diagnóstica inicial e depois o tratamento. E o tratamento é, como sabemos, farmacológico e ou psicoterapêutico
e depois, dependendo do quadro em particular, tem mais indicação para medicação, tem mais indicação para psicoterapia. Eu queria só aqui deixar claro que a psicoterapia e a medicação não se substituem mutuamente, portanto, elas fazem coisas diferentes, não é uma questão de dizer assim, eu gosto mais de psicoterapia ou de farmacologia. Elas são coisas diferentes e fazem coisas diferentes. Agora, voltando à sua pergunta, antes disto tudo acontecer, o que fazer? Claro, os estilos de vida são as principais armas que nós podemos ter, não é? Os estilos de vida, o que é que inclui? Respeito pelos ciclos de vigília e sono. Claro que isto é muito fácil de dizer, mas para algumas pessoas não é fácil de fazer, porque nós sabemos que, por exemplo, o trabalho por turnos é um tipo de trabalho que é muito perturbador para os ciclos de vigília e sono, ou para pessoas que têm que trabalhar até muito tarde com ecrãs, a emitir luz artificial, que vão perturbar o nosso sono. Mas, em geral, eu diria que respeitar os ciclos de vigília e sono, ou seja, dormir tanto quanto possível de noite e estar acordado de dia, e tentar respeitar o número de horas de sono, 7 a 8 horas diárias de sono no adulto, é o mais indicado. Depois, a dieta. Os estilos dietéticos também têm impacto. Nós sabemos, por exemplo, que as dietas mediterrânicas, há vários estudos publicados nesse sentido e outros que estão a ser, neste momento, que estão em curso, de vários laboratórios nacionais e internacionais, que mostram que a dieta mediterrânica é aquela que parece ter mais evidência na prevenção ou na diminuição do risco de depressão, e aliás até há algumas suplementações alimentares, como por exemplo alguns suplementos de ômega 3, que são utilizados no próprio tratamento, não na prevenção, mas no próprio tratamento da depressão. Mas na prevenção isso também é legítimo, ou seja, dietas ricas em determinados ômega 3, numa determinada proporção, e uma dieta mediterrânica de uma forma geral. O exercício físico é também muito importante, o exercício físico sobretudo de média intensidade, regular, porquê? Porque também tem um potencial anti-inflamatório, tal como acontece com a dieta mediterrânica e com a dieta rica em ômega 3, mas também porque aumentam no imediato o bem-estar, porque o exercício físico liberta endorfinas e outras substâncias cerebrais que também melhoram o bem-estar. E depois, do ponto de vista de atitudes propriamente ditas, isto é muito fácil de dizer, fazer é que não é tão fácil, porque como eu disse, isto depende muito também da vivência da pessoa e da personalidade da pessoa. Mas, se possível, tentar implementar um estilo de vida do tipo viver o aqui e o agora, não é? Ou seja, uma coisa, no fundo, seguir algumas ideias das correntes psicoterapêuticas de terceira geração relacionadas com o mindfulness, no sentido de tentar aprender a viver aqui e agora, não vivenciar o stress passado e o stress futuro, tentar gerir as emoções à medida que elas surgem, aceitar as emoções visitantes que estão connosco durante um período, mas que vão desaparecer, não são necessariamente más ou boas, e também não são propriamente uma característica nossa, ou seja, dizer assim, eu estou a sentir-me tão estressado porque eu sou fraco. Isto é uma avaliação, não é? E estas avaliações são altamente estressantes para a pessoa. Portanto, estratégias relacionadas com a meditação, com o mindfulness, podem ser também positivas na prevenção desse stress. Muito bem. Temas como o burnout, que mencionou há pouco, e o quiet quitting estão na ordem do dia. Haverá alguma associação entre estes dois conceitos ou não? Completamente. Há uma associação completa. Ou seja, o quiet quitting, para quem não sabe, é só uma variável que é o presentismo. Ou seja, as pessoas estão lá nas empresas, mas é como se já não estivessem envolvidas e estão só à espera de uma oportunidade boa para se irem embora e para irem para outro sítio, não é? E não só, e depois há mesmo os despedimentos das empresas por iniciativa do trabalhador têm vindo a aumentar muito a nível mundial. Não sei como é que agora com a inflação e com a guerra se isso vai mudar ou como é que vai mudar, mas as tendências internacionais recentes têm sido de aumento progressivo dos despedimentos por iniciativa própria. Claro que o burnout, repare, temos aqui uma gradação que é stress, burnout, depressão. Nas vertentes mais iniciais desta gradação, digamos assim, funciona mais ou menos como um ciclo vicioso, ou seja, se eu estiver muito estressado, eu terei menos, e nomeadamente o próprio burnout, como eu lhe expliquei, tem uma das variáveis que é o cinismo, o distanciamento afetivo relativamente ao trabalho. Ora, se eu estou distante relativamente ao trabalho, eu não estou envolvido. Uma variável que é muito conhecida que se chama o engagement, não é? Ou seja, estar engaged, estar envolvido no trabalho, é uma variável boa que previne a vivência de stress. Quando eu não estou engaged, quando eu não estou envolvido, mais provavelmente eu vou vivenciar stress e eventualmente vou-me distanciar do trabalho e eventualmente vou-me embora. E não consigo obter gratificação profissional. Claro que depois nós podemos avaliar isto à pessoa individual, digamos assim, esta pessoa está ou não está envolvida, mas para as organizações também é importante ver como é que as suas populações estão engaged, porque tipicamente nós temos cerca de 30% mais ou menos das pessoas que trabalham numa empresa estão engaged, estão actively engaged, ou seja, estão ativamente envolvidas. E para aí 50, 55% estão-se um bocado a marimbar, ou seja, estão disengaged, mas também não estão descontentes, estão só disengaged, mas estas pessoas têm mais tendência para não obter gratificação. Mas depois há uma percentagem pequena de pessoas, e essas são as mais preocupantes, que são cerca de 15%, que estão actively disengaged, ou seja, ativamente
desenvolvidas, vamos dizer assim. E isto tem um efeito contaminador também nas equipas. Portanto, eu acho que as lideranças têm todo o interesse em estar atentas à vivência de stress de cada um dos seus trabalhadores e dos seus colaboradores, e é importante fazer as pessoas sentirem-se envolvidas, porque só estando envolvidas é que as pessoas dão o seu melhor. E claro que um chefe e um líder, o que quer é resultados, certo? Mas mesmo que, é assim, há líderes, vamos ver, por exemplo, eu sou diretor de uma clínica, eu gosto muito das pessoas com quem eu trabalho, e eu quero ver as pessoas felizes, mas mesmo que eu não gostasse delas, eu queria ter bons resultados. Portanto, se eu quero ter bons resultados, as pessoas têm que estar envolvidas, eu tenho que trabalhar para que a minha equipa esteja envolvida. E se eu gostar das pessoas, como é o meu caso, melhor. Mas um líder que nem tem esta variável em consideração também deve ter isso em conta nas suas práticas, porque isso vai resultar nos seus próprios resultados. Por outro lado, começa também a falar-se de uma, enfim, da semana de 4 dias, está também muito em voga. Qual é a sua opinião? De que forma é que esse modelo de organização laboral, por exemplo, traria benefícios para o empregado em termos de saúde mental? É assim, é difícil essa pergunta é difícil de responder assim de forma tão imediata, porque eu acho que depende, a resposta é depende, não é? Depende do funcionamento base que nós estivermos a falar. Não é tão importante o número de horas trabalhadas, mas é o número, a forma como essas horas são trabalhadas, não é? Porque se eu tiver um trabalho das 9 às 5, segunda à sexta, e souber que a partir das 5 não me vão incomodar, e se eu conseguir vivenciar a minha vida pessoal de forma satisfatória, isso não é necessariamente pior do que estar 4 dias a trabalhar até às 7. Ou seja, não lhe sei responder essa pergunta. Teoricamente, e até mais da minha experiência pessoal, eu gostaria que o fim de semana tivesse 3 dias. Agora, se há evidência concreta para que a semana de 4 dias funcione, e repare, estamos a falar em Portugal. A produtividade em Portugal é das produtividades mais baixas da União Europeia. O número de horas trabalhadas é maior, claro. Como é que mudar a semana de trabalho para uma semana de 4 dias vai modificar esta percepção ou estes dados? Não sei. Mas depois também acho engraçado, agora recentemente foi anunciado pelo governo uma avaliação desse modelo, não é? E as empresas vão se candidatar a serem avaliadas, portanto, vamos dizer, se eu tiver uma empresa, para ser mais fácil de perceber, se eu tiver uma empresa e eu quiser candidatar-me ao modelo das 4 dias por semana, eu posso candidatar-me e faço parte desse estudo. É óbvio que estes resultados vão estar completamente enviesados, não é? Porque é óbvio que as empresas que se vão candidatar para participarem do estudo já estão predispostas a ter semanas de 4 dias. Portanto, isto do ponto de vista global não vai dizer nada, não é? E nós vamos, por exemplo, para o SNS. Eu também trabalho no SNS, não é? E eu acho que é impossível de implementar neste momento a semana de 4 dias no SNS. Agora, seria positivo. A flexibilidade horária é sempre um fator positivo, porque vai tudo dar ao mesmo, que é, os modelos de gestão do trabalho mudaram muito no último século, mas continua-se em alguns sítios, incluindo no próprio Serviço Nacional de Saúde, a trabalhar como se fosse uma fábrica. Ou seja, entra às 9 e sai às 5 e tem que picar o ponto para dizer que está lá. Ora bem, isto não diz nada, porque não diz quanto é que a pessoa trabalhou durante o tempo que lá esteve, se está envolvida ou não está envolvida, se deu o seu melhor, se não deu o seu melhor, versus a pessoa ter flexibilidade horária, não ter que trabalhar tanto número de horas, mas ter objetivos a cumprir e ter muito melhores resultados. Eu acho que há aqui um grande desequilíbrio entre os modelos atualmente vigentes e esta ideia da semana de 4 dias, que eu acho que em teoria é uma boa ideia, mas está tão desfasada daquilo que é atualmente praticado. Faria mais sentido olhar de uma forma mais global, por exemplo, para a função pública e para o SNS, e ver o que é que podemos fazer de mudanças graduais para melhorar a flexibilidade laboral e para melhorar o envolvimento das pessoas que estão a trabalhar para melhorar os resultados, do que vamos abrir um concurso para ver quem é que quer abrir semanas de 4 dias e os outros continuam a picar o ponto das 9 às 5, como se os resultados desse pequeno número de empresas fosse significativo para o global. Bem, a conversa já vai longa, mas muito interessante e continuaríamos aqui. Muito obrigado também, sabe que eu falo muito e tenho que interromper, eu avisei logo. Eh, para concluirmos aqui o nosso podcast de hoje, lançaria aqui uma questão algo provocatória e penso que até já abordou no início aqui da nossa conversa este ponto. Será o fado português de cadência triste e amargurada o destino em si mesmo, isto metaforicamente falando, claro está. Outras palavras, haverá aqui uma tendência para a patologia depressiva na nossa realidade social? Bem, a resposta a essa pergunta é não sei, na verdade. Ou seja, a única resposta cientificamente validada que eu lhe posso dar a isso é não sabemos. Não sabemos. O que nós sabemos é que
Portugal tem uma maior prevalência de doenças mentais do que a maior parte dos países da Europa, não é? Nomeadamente de depressão e ansiedade. As taxas de depressão e ansiedade em Portugal são maiores. Agora, porquê é que isto acontece? Podemos só colocar hipóteses. É certo que os fatores socioeconómicos são sempre importantes como fatores causais. É verdade que a pobreza e o desequilíbrio socioeconómico é um fator de risco. Aliás, é um fator de risco para uma série de doenças, porque a pobreza está associada a estilos de vida piores, está associada a dietas piores, está associada a condições de salubridade nas habitações piores. Portanto, tudo isso tem um impacto negativo na saúde física e na saúde mental. Portanto, claro que os fatores socioeconómicos são importantes e, portanto, o aumento dos níveis de pobreza que se tem observado são relevantes, mas também há outros países com iguais situações de pobreza em que não se verifica tão elevada taxa de depressão. Portanto, pergunto-me, haverá algum tipo de perfil de personalidade mais prevalente em Portugal? Não sabemos. Agora, é engraçado que diga essa questão do fado, porque o fado, no fundo, em termos de perfis de personalidade, é capaz de traduzir um certo neuroticismo, não é? E nós sabemos que o neuroticismo, como traço de personalidade, aumenta realmente a probabilidade de desenvolver depressão. Agora, apenas podemos pôr essa hipótese. Será que há mais neuroticismo em Portugal do que noutros países e por isso temos maior tendência para depressão? Não sei. É uma pergunta que fica boa para estudarmos no futuro. Uma questão portanto, por responder. Isso mesmo. Não sei se será, aliás, possível responder alguma vez, até porque esta questão do neuroticismo e dos perfis de personalidade tem um componente ambiental, mas também tem um componente genético. Nós não sabemos, será que há algum gene que tenha sido selecionado na população portuguesa, gene ou conjunto de genes, relacionado com o maior perfil neurótico das personalidades? Não faço ideia. Não fazemos ideia, ninguém sabe, ninguém pode responder a isto com objetividade, mas são questões engraçadas que se podem colocar. Sem dúvida. Bem, chegamos então ao fim de mais um podcast, hoje sobre saúde mental no trabalho. Quer dizer, fomos mais além do que este tema. Agradeço desde já ao Dr. Gustavo Jesus pela disponibilidade, pela interessante partilha da sua experiência e dos seus conhecimentos. Muito obrigado. Eu agradeço muito o convite, gostei muito e vamos continuar a falar destes temas da saúde mental e nomeadamente da saúde mental no trabalho nas organizações, porque é muito importante que sejam cada vez mais reconhecidos e abordados. Obrigado a quem nos está a ouvir e faço desde já o convite para continuar a seguir-nos na próxima semana com um novo convidado e um novo podcast. O tema é o mesmo, saúde mental sem dramas nem preconceitos. Aproveite também para visitar www.vivaparaladepressão.pt, onde terá ao seu dispor informação isenta e rigorosa sobre saúde mental.